Recebendo nos estúdios da CBN neste momento, o empresário e pecuarista Chico Maia, ele que está afiliado ao partido Podemos e que recentemente fez um anúncio importante. É sobre isso que a gente vai falar agora. Chico Maia, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua gentileza de atender o convite da CBN e estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço em poder conversar com a sociedade e dizer dos propósitos e das intenções para essa grande caminhada rumo ao Senado Federal. Pois é, você é um empresário, uma pessoa que tem aí, é do meio da comunicação, é do meio rural, é uma pessoa antenada com os assuntos que fazem o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, os municípios do estado, está sempre buscando defender principalmente o setor produtivo e agora você decide se lançar pré-candidato ao Senado da República no momento em que o Brasil vive uma crise ética, moral, econômica, política. O que é que te moveu, Chico, a essa batalha, a essa caminhada importante rumo a uma das 81 vagas no Senado da República? Hoje sou um homem maduro, resolvido, 60 anos, e não tenho nenhuma pretensão em deixar o meu país. Se eu não participar desse mutirão nacional, onde todos os brasileiros de todos os segmentos da economia e de atividades não tivermos com o intuito motivado para melhorar o país, reconstruir esse país, certamente esse local não terá mais condições de nós vivermos com prosperidade, com qualidade de vida. O que me impulsiona, o que me move é esse movimento cívico de querer oferecer o melhor, um país melhor para as gerações e para nós também que merecemos como brasileiro. Numa primeira avaliação, uma decisão como essa, a gente não toma da noite para o dia. Eu imagino que você vem já há algum tempo fazendo essa avaliação para tomar uma decisão importante como essa. Você percebeu que o Mato Grosso do Sul também está na expectativa de também ter novos representantes com visões diferentes, é isso? Olha, é uma decisão muito importante. Primeiro que envolve família, né? A família da gente não quer que você se envolva em política. E eu fui conversar com a Ainda mais atualmente, né? Ainda mais atualmente. Eu fui muito assim, querer falar esse assunto do meu desejo para minha mulher, e ela falou, bom, fazer o quê? Eu te conheci em cima de um palanque, então a gente pode mudar com o tempo, cai o cabelo, cria rugas, muda a face, mas a essência do indivíduo não muda. E essa é a minha essência, um homem que se envolve com o social, um homem que se importa com as questões comuns a todos. Então eu vejo que agora há uma grande oportunidade de uma luta pela ética, pela coerência e por novas práticas. E eu falo, então, agora é a nossa vez. Chico, você nessa caminhada escolheu estar caminhando ao lado do juiz Odilon, nessa caminhada rumo à conquista, primeiro do governo do estado e também em uma das 2 vagas ao Senado. Decisão importante também? Ontem estive em Brasília com o presidente do partido, Álvaro Dias, e batemos o martelo. Ele deixou que a nossa executiva aqui, que eu, Cláudio Sertão, que eu quero registrar, que é um presidente aberto, um cara sem nenhum tipo de vaidade maior, entendeu que o nosso projeto é rumo ao Senado. E não tem como, numa hora de uma mudança dessa, que o país precisa de novos ares, de novas luzes, nós ficarmos abraçados a esse passado de políticas que eu não preciso nem me aprofundar sobre o tema, porque todo mundo já sabe o que está acontecendo. Então, o doutor Odilon tem uma história de vida que se identifica como a minha história de vida, um homem que venceu pelos seus próprios esforços, um homem que veio do Nordeste como pau de arara, entrou no banco escolar aos 17 anos, pegou pela primeira vez no lápis, no caderno aos 17 anos, aos 30 anos advogado, e ele é uma prova contundente, ele é uma prova viva de que a educação transforma, que somente através da educação nós podemos proporcionar oportunidade para todo cidadão brasileiro. Então é nesse cara que tem essa conduta, que eu tenho que estar ao lado, porque nós não precisamos e não devemos justificar o nosso passado e a nossa vida. Temos que olhar para frente, sentar com a sociedade, ver os projetos, ganhar o tempo perdido.
Eu até brinco com o doutor Odilon, uma vez conversando com ele, eu falei, doutor, o seu forte não seja talvez as suas palavras, porque enquanto muitos falavam, o senhor tinha caneta e riscava o errado e colocava no lugar do errado certo, combatendo o crime organizado, que infelizmente ele hoje está em todas as esferas de poder. Então é contra isso que nós temos que estar alinhados nessa grande luta do bem contra o mal. Chico, na eleição passada, o setor produtivo, e você inclusive, apoiou o atual governo. Qual a avaliação que você faz do atual governo de Mato Grosso do Sul? Eu não apoiei. Não? E não quero nem falar sobre ele, porque eu só quero falar sobre esse governo no dia que você falar que dia que ele vai começar. Para mim, até agora, ele não começou o governo. Perfeito, tá aí então. Chico Maia, Éder Campos, setor produtivo ganha com a avaliação de você, com o nosso agrojornalista, no momento em que a gente está diante de um pré-candidato ao Senado da República de Mato Grosso do Sul. Otávio, bom dia, Chico Maia. Olá para vocês mais uma vez. Eu estava agora há pouco conversando com a doutora Luana Ruiz, advogada, falando sobre questões agrárias, falando sobre a questão do campo, né, sobre a insegurança que existe no campo. O Chico Maia, além de produtor rural, pecuarista, né, é também classista, foi presidente da Acresul, presidente da Frente Parlamentar, da FENAPEC, Nacional isso, da Pecuária. Da Pecuária, tá certo. Obrigado, Chico. Bom, e a questão é o seguinte, o Mato Grosso do Sul é um estado que a sua característica é rural. O estado tem essa característica porque o setor primário aqui em termos econômicos, além de ser o principal setor, ainda o crescimento é muito grande. A gente vem percebendo isso nas florestas, na cana-de-açúcar, no boi, na soja. Chico, a maioria dos candidatos são envolvidos ou procuram envolver-se com o setor. O setor é determinante realmente numa eleição aqui no estado? O setor rural? Olha, eu acho que o grande desafio de todos nós brasileiros e quem está entrando na política é trabalhar incansavelmente, todos os dias, todos os minutos, tentando motivar a sociedade, liderar projetos, tirar as amarras que travam esse país com tantas regulações, com tantas coisas que faz com que o homem não tenha mais motivação para empreender. Então, gerar emprego, gerar emprego, gerar emprego, gerar emprego, gerar emprego, gerar emprego. O setor do agronegócio é o segmento que mais contribui, porque o nosso país, pelo clima, pela natureza, pelas suas vocações, o mundo daqui 50 anos dobra, né? Lembra que na Copa de 70 a música era 90 milhões em ação, milhões. Hoje nós somos 200 milhões, então nós temos que dobrar nos próximas décadas a produção de alimento. O país é o único potencial no mundo que tem capacidade de absorver essa necessidade. Então, isso é um tesouro. A produção de alimentos, o foco na produção de alimentos, porque por mais que o homem, que nós estejamos na época da tecnologia, na época do conhecimento, o cidadão tem que ter 3 refeições por dia. E aí é onde o Brasil chega. O Brasil não tem que discutir cibernética, não tem que discutir isso, não tem que discutir evolução, porque esses países estão muito evoluídos. Nós temos que ser os melhores naquilo que nós fazemos, que é a produção de alimentos. E os números estão aí. Os números de estatísticas, os números econômicos mostram que o setor do agronegócio é o setor que, não fosse ele, a situação do brasileiro estaria bem pior. Então, o agronegócio é fundamental, mas, naturalmente, não é o único. Nós temos um comércio, nós temos prestações de serviços que temos que ter uma atenção especial. Ontem, em Brasília, nós acompanhamos pelas redes sociais um encontro seu com o Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, e para perguntar, mas pegando carona no Carlinhos Vidente, ele esteve aí, sentou nessa cadeira que você está e disse para toda Campo Grande que o presidente da República, o próximo, será Álvaro Dias. Você vê isso como uma premonição importante? Como é que foi como é que você avalia essa premonição? Como é que você avalia hoje o momento do senador Álvaro Dias? Ele está realmente empenhado, pronto para assumir esse papel de liderança? Também falou do Odilon. Também falou do Odilon, exatamente. Olha, eu acredito que a partir do momento que as redes, os canais abertos de televisão, começarem a dar espaço aos candidatos, porque hoje só ganha espaço assuntos trágicos, não é? É incrível isso.
Alguns candidatos ganham muito espaço porque o que está em discussão é a violência. Então, quem às vezes tem proposta radical... Outros ganham por conta da nesse corrupção, sentido, ganha, outros pela corrupção. Mas na hora que se for ver ética, coragem para combater os desmandos e conhecimento, você for ver que um candidato inspire isso e a sua história de vida mostre isso, certamente o senador Álvaro Dias irá crescer muito nas pesquisas, porque, como governador do Paraná, ele saiu com 93% de aprovação. Como senador na República, nas últimas eleições, ele foi aprovado com 75% dos votos do Paraná, que não é um estado periférico. É um estado importante. É um estado importantíssimo, um grande produtor, um estado que tem uma população com uma densidade econômica forte e com uma formação cultural importante. Então, é um estado que conduz a economia do país, ajuda. Então, o Álvaro Dias é isso, quer dizer, ele deu prova. Eu acho que ele é um candidato que nós vamos falar muito sobre ele ainda. Lucas Mamédio. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o que foi falado aqui antes, muito sobre a história do Chico, né, à frente de instituições que brigaram e que ainda estão aí brigando pelo desenvolvimento do agronegócio, se ele não tem receio de ficar estigmatizado, se isso atrapalha ou não nessa possível campanha de 2018. Meu amigo, eu sou um cidadão como um cobre que suporta altas temperaturas, porque a minha vida... Eu não sou herdeiro, eu não sou segmentado, eu sou um homem que vim de longe, conheço muitas pessoas, muitos lugares. Para eu chegar num banco, a primeira pessoa que eu procuro me relacionar é com o porteiro do banco. O respeito ao ser humano talvez não seja marca pessoal minha, mas marca da minha família, porque essa é a nossa origem. Respeite as pessoas. Então, se você tem respeito, você não tem limites e você não pode dizer, porque eu fui da Crisul, eu sou um representante do agronegócio. Mas aos 23 anos de idade, eu, quando vereador, esse projeto de Campo Grande, esse projeto que você vê aí, todas as crianças recebendo uniforme escolar, isso foi projeto meu, de recursos que eu coloquei no orçamento do município, o prefeito era Lúdio Coelho. Quando foi o Vale Transporte para estudante, também é luta nossa. Antes de se existir o Vale Transporte para o idoso gratuito, isso foi instituído, se eu não me engano, pelo senador Afonso, lá do Paraná, eu tinha um projeto de lei na Câmara Municipal. Então, quer dizer, eu não estou chegando agora. Eu sou da política do tempo, aonde homem público não aparecia em capa de jornal sobre coisas erradas. E é possível a gente resgatar. É preciso a gente ter Plínio Rocha, Plínio Barbosa Martins, o Wilson Lúdio Coelho, homens grandes, Pedro Pedrociano pela sua dimensão e pela sua obra. Então, eu não acredito que a minha caminhada não é restrita apenas ao agronegócio. Ao agronegócio eu me dediquei com amor, com paixão, com lealdade. Talvez eu surja com força como um homem do agronegócio, porque eu acho que, quando eu passei por lá, eu fiz bem feito. O senador Álvaro Dias, você sentiu que ele vem para disputar a presidência da República com gás, com vontade, com determinação? Está muito motivado. Ontem nós tivemos numa reunião até às 3 horas da tarde, almoçamos juntos, um papo muito agradável, ele saiu para os compromissos dele, eu fui para o aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, estou às 5 horas no aeroporto, já vejo um vídeo que ele está dentro de um caminhão, filmando ele numa viagem indo entre Brasília e Goiânia, filmando para mostrar as estradas, a dificuldade do caminhoneiro e tal. Aí, 6h30, quando eu vou embarcar, embora a conexão, meu portão é um dele, é o outro, quando eu vejo Álvaro Dias, camisa curta, puxando uma malinha, já indo para outro lugar. Então, ele está com gás, né? Ele tá motivado, porque motivação, eu sempre digo, e a motivação é a ferramenta mais importante que nós temos que ter dentro de nós. Com motivação, com credibilidade e com criatividade, a gente pode resolver muitas coisas.
Chico Maia, a gente abre espaço aqui para que você dê o seu recado. A gente imagina que existe naturalmente na sua ideologia, na decisão que você tomou, um desejo de contribuir com o Estado de Mato Grosso do Sul. E para a gente finalizar esse papo nosso aqui, eu gostaria de saber o que é que pensa o Chico Maia com relação em sendo um dos 3 representantes de Mato Grosso do Sul, o que é que você sonha para esse Estado? Olha, eu acho que se nós perdermos, não é, a capacidade de sonhar e de acreditar em dias melhores, não nos resta mais nada. Eu acredito no bem, eu acredito nos princípios, eu acredito que os homens que constroem suas vidas com trabalho, com dignidade, com exemplo, com respeito à família, com respeito às pessoas, eles têm capacidade de superar adversidades. Eu sou um soldado dessa legião, um homem comum, não trago na minha mochila ou na minha bagagem outras coisas a não ser o meu exemplo de vida. E é com esse meu exemplo de vida, com essa construção de vida em cima de princípios que eu acredito e que fui criado, que eu quero dar minha contribuição como cidadão, para chegar em Brasília e dizer, eu vim aqui para mudar, porque isso que está aí não é o meu país. Muito obrigado. Chico Maia, do Podemos, nós conversamos aqui, é empresário, pecuarista e que lança seu nome como um dos interessados, um dos postulantes a ocupar um dos 2 cargos em disputa este ano no Senado da República pelo Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Chico Maia. São 9h48 agora.